Olá, eu sou a professora Magna Neves, vim falar do componente de biologia para a primeira série do ensino médio, no tema efeito estufa. O que é efeito estufa? É a capacidade que o planeta Terra tem em absorver o calor do Sol e retê-lo em parte na nossa atmosfera. Quando a radiação solar chega à Terra, parte dela é absorvida pelo Sol e parte é refletida de volta para o espaço. Desta parte refletida ao espaço, uma fração é absorvida pelos gases atmosféricos, aquecendo assim o nosso planeta. E por que o nome efeito estufa? Porque a Terra tem o comportamento de uma estufa de jardinagem mesmo, que retém calor. Então ela recebeu o nome de efeito estufa. Efeito estufa é um fenômeno natural e importante para a manutenção da vida, pois sem ela a Terra ficaria congelada. O dióxido de carbono e o metano são os gases que mais absorvem calor e que mais contribuem para o efeito estufa. O homem moderno joga dióxido de carbono na atmosfera por meio de queimadas de florestas, processos industriais, queimas de combustíveis fósseis como petróleo, carvão mineral e gás natural, entre outros, contribuindo com o aumento do efeito estufa, fenômeno este denominado aquecimento global. O aquecimento global tem impacto no planeta Terra, levando ao derretimento de geleiras, ao aumento do nível do mar, causando desequilíbrio climático que levam à formação de desertos em algumas áreas e temporais, furacões, vendavais, entre outros, interferindo diretamente na agricultura, podendo levar assim à extinção de espécies, tanto animais como vegetais. Como os cientistas sabem de tudo isso? Bem, a ciência é um processo de investigação pautada na experimentação, isto é, no processo de medição e na análise lógica, traduzida numa linguagem matemática. Vamos ver um exemplo de um problema real, de dados reais capturados reais. Esse problema fala assim pra gente: efeito estufa melhorado, fato ou ficção? A energia que sustenta a maioria dos seres vivos na Terra vem da radiação do Sol. A atmosfera terrestre age como um cobertor protetor ao redor do nosso planeta, permitindo que a radiação do Sol passe e absorvendo parte da energia irradiada de volta da Terra, que de outra maneira escaparia. Como resultado disso, a temperatura média da superfície da Terra é maior do que seria se não houvesse atmosfera para capturar energia térmica. A atmosfera da Terra, portanto, tem um efeito semelhante a uma estufa, que nós já falamos, cujo vidro retém a energia térmica do Sol e a mantém no interior quente. Os dados indicam que a temperatura média da atmosfera da Terra aumentou significativamente no último século. Então, os dados que foram capturados pela ciência, que nós vamos mostrar, está indicando uma significância no último século aqui pra gente. Disse que o motivo para este aumento médio da temperatura é devido ao aumento do dióxido de carbono atmosférico, o que faz com que a atmosfera retenha o calor de maneira mais eficaz. Falamos também. O efeito estufa é, portanto, um aumento pelo dióxido de carbono. André, agora vamos ao problema. É um estudante e fica interessado numa possível relação entre a temperatura média da atmosfera terrestre e a emissão de dióxido de carbono na Terra. André encontra, assim, dois gráficos no site do governo. O primeiro gráfico que André encontra, ele está falando para a gente assim, que a emissão do dióxido de carbono em milhares e milhões de toneladas por ano tem uma relação com a passagem do tempo em anos de 1860 até 1990. Ou seja, conforme o tempo vai passando, nós temos um gráfico crescente em relação à emissão de dióxido de carbono. Gráfico 1. No gráfico 2, nós temos a temperatura média da atmosfera terrestre em graus Celsius, em uma relação também com o mesmo tempo em ano. A partir destes dois gráficos, então, André conclui que o aumento da temperatura média da atmosfera da Terra é devido ao aumento do dióxido de carbono, ou seja, aumenta
o dióxido de carbono, aumenta a temperatura. Foi essa a conclusão de André. O que nos gráficos dão suporte à conclusão de André? Nós temos então esse gráfico que mostra ele é crescente, assim como esse gráfico também é crescente a temperatura para um aumento do dióxido de carbono. Outra estudante, Joana, discorda da conclusão de André, após comparar os dois gráficos, dá um exemplo de uma das partes do gráfico que não dá suporte à conclusão de André. Explique sua resposta. Então, vamos lá. Nós temos aqui o gráfico da temperatura média de uma atmosfera terrestre pelo intervalo de tempo com 3 características importantes. Esse intervalo, que vai entre 1860 até 1900 mais ou menos, nós temos a temperatura média, ela quase não muda, mantendo um gráfico quase que constante, uma função constante. Esse mesmo intervalo aqui, bem parecido, que vai de 1940 até 1975 mais ou menos, muito parecido com essa função, com esse pedaço constante. Já nós temos uma outra parte, onde a temperatura está caindo com a passagem do tempo. Então, nós podemos perceber que este gráfico é diferente desse. Enquanto esse está crescendo com o aumento do dióxido de carbono, aqui a temperatura está se mantendo constante na interpretação do gráfico. Sendo assim, deixo para vocês nas pesquisas e finalizo por aqui. Obrigada.